impede algumas pessoas de terem sucesso e outras pessoas, sim, tá tudo bem, elas têm sucesso, têm muito resultado, né? Qual é a diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas que fracassam? Porque durante muito tempo eu tive todas essas crenças e isso é normal. E com o tempo, quando eu comecei a atender empresários, fazer coaching, terapia e uma série de outras coisas, eu comecei a entender o quanto isso é normal, o quanto isso faz parte do universo das pessoas. As pessoas, elas têm muito mais facilidade para fracassar do que para ter sucesso. E nós vamos conversar hoje sobre isso. Por que é que algumas pessoas têm tanto sucesso e outras pessoas tudo é sempre difícil, tudo é complicado, a equipe é complicada, as pessoas são complicadas. Às vezes ser empresário é um peso na vida dessas pessoas, é bem complicado isso. Eu quero estar entendendo um pouco mais sobre o que acontece quando você relaciona com sucesso. Seja lá o que for que seja sucesso para você. Talvez para você sucesso seja viajar, ter independência, ter férias. Talvez sucesso para você seja poder ficar em casa com a sua família, com seus filhos. Eu não sei exatamente o que é que você considera que seja sucesso para você. Mas seja lá o que for, eu quero estar aqui hoje esclarecendo e tirando isso a limpo, para que a gente possa ter consciência. Por que às vezes uma família tem 5 filhos, tem filhos que são bandidos, tem filhos que se dão bem na vida, tem filhos que estudam, tem filhos que não estudam, filhos totalmente diferentes, filhos criados pelo mesmo pai e a mesma mãe. Entendem isso? Pare e pensa, você que está aqui me ouvindo, onde é que você estava quando você ainda era uma criança? O que você fazia? Você gostava de escolher as pessoas do seu time ou você gostava de ser escolhido? Onde que você ficava mais confortável? Você gostava de ler lá na frente quando o professor chamava fulano, né? E aí você era aqueles que adoravam ir lá na frente fazer a leitura, ou você era aqueles que ficava assim se escondendo nos cantos, indo lá para trás, tinha vergonha, né? Cada pessoa tem as suas características e com base nessas características acontece todo o nosso mindsetting, ou seja, tudo aquilo que é o contexto da nossa mente. E nós começamos a estabelecer o que vai fazer parte das nossas memórias ou não. Vocês já perceberam que uma boa parte da nossa infância a gente acaba até esquecendo? Pois é. Por que isso acontece? Por que a gente esquece? Esquece de coisas que aconteceram, esquece de coisas felizes, esquece de coisas tristes. Porque atualmente você tem a necessidade de repetir uma determinada situação. Então, talvez a sua infância não tenha sido tão triste quanto às vezes a gente pensa que foi. Ou talvez ela não tenha sido tão assim, abandonada ou coisas assim. Mas na nossa mente a gente fica reproduzindo aquele padrão. Então eu quero trazer algumas informações muito importantes para que hoje a gente possa mudar o nosso mindset. Mudar o mindset para o sucesso. Essa é a ideia. E eu vou ensinar alguns truques muito bons para que você direcione a tua mente para o sucesso. Eu quero entender exatamente aonde é que está o bloqueio do teu sucesso. E nós vamos começar a pensar em algumas situações. Então você saiu na porta de casa, tinha uma Ferrari e nessa Ferrari tinha um casal. Daqueles assim que você vê que chique, rico de berço, aquela pele maravilhosa, você vê aquele cabelo, aquele brilho, você vê que eles simplesmente desfrutam a vida. Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Eles... Pois é, normalmente eu faço essa pergunta, e eu já fiz essa pergunta, eu posso dizer, em vários países, quando eu estou fazendo a minha palestra. E quando eu estou fazendo justamente a palestra para que a gente possa direcionar o nosso mindset para o sucesso. Então eu começo entendendo um pouco mais. Nossa, as pessoas falam jogador de futebol, herdeiro. Quando eu faço essa pergunta e eu estou no auditório com palestras, né? A minha audiência, ela fala o quê? Pagodeiro, né? Funkeiro, né? Miliciano, essas são as coisas que eu escutei já em diferentes lugares do Brasil. Traficante, pagodeiro, jogador de futebol, herdeiro, filhinho de papai, né?
Essas coisas é o que eu mais escuto quando eu estou fazendo a palestra. Agora, empreendedor, Mari, não falam político, é verdade. Político. Pessoal, né? Político, pagodeiro, bandido, funkeiro. São essas imagens que vêm geralmente na nossa mente. Você olha lá, o casal de Ferrari, todo arrumado, aquela pele, aquele brilho, aquilo tudo, né? Daí você fala, alugado para se promover, é verdade, Luiz. Aí você tá só querendo aparecer, tá só querendo, né, fazer uma média. Então, geralmente, quando a gente se depara com uma situação como essa, é exatamente isso que vem na nossa mente. E a gente fala, ué, se deram, né, deram sorte na vida. E aí, alguém aqui gostaria de ser pagodeiro? Funkeiro? Traficante, né? E aí, alguém aqui gostaria de ser político? Ex-presidente, né? Gente corrupta, pagodeiro. Alguém aqui gostaria de ser? Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser miliciano de uma favela, fala sério. Você gostaria? E como nós odiamos esse tipo de situação e não queremos ter esse tipo de situação, sabe o que a nossa mente faz? Automaticamente, ela nos afasta do sucesso. Sabia disso? Esses pensamentos que nós acabamos tendo inconscientemente, mas eu desconheço em algum momento que eu tenha feito essa pergunta e alguém tenha respondido empreendedores. Mas nós temos realmente essa ideia e essa impressão quando a gente vê alguém que tem muito dinheiro, né? Aqui mesmo, na minha cidade, tem um condomínio dos bambambãs, onde o pessoal joga tênis e tornozeleira eletrônica, né? E é comum, e todo mundo já se acostumou e tá tudo bem. Então a gente já pensa, né? Será que tem tornozeleira eletrônica? Será que não? Então a nossa mente, ela começa a separar que ter sucesso não é bom. Você acredita nisso? A nossa mente começa a colocar que você ter dinheiro e você tá numa situação boa é feio, entende? Aí você vai, compra um carro maravilhoso e alguém vem e elogia teu carro e fala, nossa, você trocou de carro? Que carro bonito esse! E o que é que você responde? Ah, você não viu o carnê para pagar. Você não sabe quanto é que eu pago né, dos encargos todos. Eu ia falar IPTU, não, do IPVA. Você não sabe quanto eu pago de IPVA desse carro. Você não sabe o tanto que ele bebe. E aí você começa a depreciar algo que você adorava. Você comprou um carro, você tem o dinheiro para pagar o carro, você merece ter aquele carro é seu, né? Você trabalha, você tem o direito de ter o carro que você quiser. Mas quando alguém te elogia o carro, automaticamente você começa a se sentir desconfortável. Você começa a ficar desconfortável diante disso. E aí você começa a depreciar aquilo que tão caro te custou, aquilo que te trouxe uma grande felicidade. E aí você começa, nossa, mas tem um carnê para pagar. Mas é que ele é usado, tá? Não é novo, não. Não pensa que é zero. E aí você começa a depreciar. Você não viu quanto ele bebe. Esse carro aí, nossa, ele gasta demais. E aí você começa a depreciar as suas coisas. E o que acontece? A sua criança interna, sabia que você tem uma criança interna? Pois é, você tem uma criança interna que foi ela que te levou para comprar o carro. Porque se você tivesse só um adulto aí, você não ia comprar o carro, você ia guardar todo o dinheiro do banco, né, investir e tal, e andar assim com o básico. Mas você tem uma criança interna e é essa criança interna que realizou esse sonho, que teve esse desejo. Mas quando você realiza, você já começa a ficar com vergonha de ter realizado. Já aconteceu de você, de repente, estar trabalhando sábado e domingo? E aí, você fica com vergonha ou você fala com orgulho? Trabalhei sábado e domingo. Como é que você faz, né? Geralmente a gente bate no peito e fala, trabalhei até tarde, trabalhei sábado e domingo. Eu já vi as pessoas comentarem, inclusive comigo na live, as pessoas falarem coisas assim do tipo, faz não sei quantos anos que eu não tiro férias, né? Nós conversamos com o dono de um supermercado e ele falou assim, nossa, faz muitos anos que eu não tiro férias.
Então, as pessoas falam com orgulho mesmo de não tirar férias, de trabalhar de domingo e acabam tendo orgulho dessa situação. Mas e se de repente você está no shopping center, você trabalhou o domingo todo e na segunda-feira você aproveitou ir no shopping, estava tranquilo, não tinha pandemia, né? E aí você foi no cinema e de repente você encontra um conhecido no cinema, ou encontra um conhecido na fila, ou encontra um conhecido no shopping. Automaticamente o que é que você faz? Fica com vergonha. Fica com vergonha. É isso que acontece. Ninguém aqui tem vergonha de trabalhar até tarde, trabalhar de sábado, trabalhar de domingo. Mas de repente, numa segunda-feira à tarde, ser visto num shopping ou num lugar passeando ou indo pescar, não pode. É crime, não pode. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu me lembro bem do marido de uma aluna minha que ele sempre foi mecânico e aí eles abriram uma empresa e já faz alguns anos que eles estão com a empresa. E aí o que ele passou a fazer na empresa que é dele? Ser o mecânico das máquinas. E ele não treina ninguém para ocupar a função, ele diz que as máquinas custam muito caro, que ele não pode deixar na mão de um funcionário. Ué, mas ele não era justamente um funcionário que cuidava das máquinas de outra empresa? Pois é, mas ele diz que não pode, ele chega a fazer bate-volta de Santa Catarina até São Paulo de avião, vai, volta no mesmo dia, de medo que aconteça alguma coisa com as máquinas. Sabe quando que essa pessoa vai tirar férias? Não vai. Ele até encontrou com o patrão dele, né, e o patrão dele falou assim, e aí, como é que você tá, né? Fala pra mim, você não é mais mecânico, né? E ele falou, eu sou. Ele é o dono da empresa, mas ele continua trabalhando como mecânico. Então, muitas vezes, né, você é o dono da empresa, mas você acaba ficando com vergonha de receber aquilo que é seu e de até mesmo se posicionar como dono. E eu já atendi, vocês não sabem quantos. Vocês não sabem quantos empresários eu já atendi fisicamente, olho no olho, pela internet, olho no olho também. E vocês não sabem a dificuldade que existe para que o empresário possa assumir o seu sucesso. A gente passa a vida toda assim, justificando do carro e depreciando o carro. Aí qualquer situação que acontece, a gente sempre deprecia. Nossa, você viajou para o exterior? Ai, viajei, mas fiquei tão cansado. Oi? Claro que você ficou cansado. Você viajou, são 12, 14, 15 horas de viagem para você ir para outro país. E aí, em lugar de você falar das maravilhas, do que foi que você viu, o que é que você assistiu, como é que foi tua viagem, você fala que o aeroporto estava cheio, que o avião era apertado, que a comida era horrível, para que a pessoa fique mais ou menos com pena de você. Porque nós vivemos numa sociedade que o que acontece? Da Ibope, né? Da Ibope, a gente simplesmente ter problemas e ter um cheque devolvido, isso é muito bacana, perder o emprego, de repente, esse tipo de situação dá Ibope, porque você vai lá e fala pro teu amigo, nossa, perdi o emprego, fui roubado, tive um cheque devolvido, e aí o teu amigo vem e fala assim, pô, mas que coisa, que triste, mas vai melhorar, que chato, vamos lá, vamos sair, se anima, te dá um abraço, né? E quando você fala que você foi para Paris, como é que ele fala? Ah, Paris? Nossa, tá podendo, hein? Tá podendo ir para Paris, olha que legal, que bacana. Legal, né? Ó, cidade do amor, que legal. Foi sozinho? Ah, foi acompanhado? Ah, que bacana. Gente, eu sei o que eu tô te falando. Eu sei, eu não tô inventando. Eu sei que é assim. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Eu já era empresária, eu não tinha carro. Mas é que eu fui empresária muito jovem. De verdade, eu tinha 24 anos, eu já tinha CNPJ, já tinha que pagar aluguel, já tinha tudo. Já tinha trabalhado em 2 multinacionais, já tinha trabalhado por 10 anos, né, em diferentes tipos de emprego e abri meu próprio negócio. E aí, eu primeiro mobiliei, comprei algumas coisas, tal, e aí assim que sobrou um dinheirinho, eu fui lá e comprei meu primeiro carro.
um Monza hatch marrom, um carro horrível, mas era meu primeiro carro. E eu me lembro como se fosse hoje que a primeira pessoa que eu fui levar meu carro para mostrar, compartilhar, né, era a minha melhor amiga, aquela amiga de balada, aquela amiga que a gente ficava até tarde na balada e depois não tinha carona para ir embora. Então essa era a primeira pessoa, né, para quem eu fui mostrar o meu carro, porque eu queria compartilhar, eu queria falar, eu queria mostrar, né? E essa realmente foi a primeira pessoa para quem eu fui mostrar. Ela simplesmente olhou na minha cara e falou assim: nossa, que legal, você comprou um carro. E como é que você vai fazer para pagar? Eu falei, eu parcelei, né? E é verdade, eu tinha parcelado mesmo. Ela falou, então eu também posso comprar? Porque nós estudamos juntas a vida toda, nós éramos assim, super amigas, né? Então, eu falei, pode? Acho que pode, né? Não sei e tal. E foi muito louco o que aconteceu. O que eu tô falando para você aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com você já. E ela olhou para mim e ela falou assim, então, quanto você paga a parcela? E era 500 alguma coisa, eu não lembro 500 o quê, do dinheiro da época, né? Não lembro mais como é que era. E ela olhou para mim e ela falou assim, não, mas eu ganho 200. Aquilo caiu em cima de mim como se fosse uma pedra. Eu queria não ter aquele carro, eu queria não ter comprado aquele carro, eu queria não estar vivendo aquela situação. Essa pessoa que era minha melhor amiga, ela foi se afastando, e assim, até hoje eu encontro com ela, caminhando aqui na minha cidade, ela não tem carro, ela não dirige, e é uma situação que me deixou na época muito constrangida. Eu fiquei com vergonha de conseguir pagar uma parcela que era mais alta do que o valor do salário dela. E foi muito constrangedor isso na época. Então eu comecei a entender um pouco como funciona. A gente fica com vergonha de ser empresário. Aí a gente começa a se disfarçar no meio dos empregados, a gente começa a ser o melhor colega de trabalho dos empregados e esses empregados começam a nos ver como colega de trabalho. E aí vai se perdendo o respeito, vai se perdendo, né? Eles já começam a trazer as informações para vocês de que simplesmente não deu para fazer e pronto, e tá tudo bem, né? E vão para diante, e aí, às vezes, eles acabam nem entrando na justiça contra você, porque ele acaba tendo dó de você. Porque você trabalha de sábado, domingo, trabalha até de noite, não desfruta, não passeia, não aproveita, não é assim? Pois é. Faça uma viagem para o exterior, comece a postar algumas fotos. Deixe as pessoas saberem que sim, você fez uma viagem para o exterior. E aí, o que é que acontece? Muito provavelmente, eles já vão começar a querer saber cadê os direitos deles. Porque eles têm os seus direitos, eles têm os seus direitos, eles têm os seus direitos, né? Então, toma cuidado, porque para você se posicionar como empresário, é importante que você entenda que sim, você é empresário e que você tem esses direitos. Então, não faça isso, né? Não faça isso. Não fique com vergonha de ter conquistado tudo aquilo que você tem. E comece, neste momento, a mudar o seu mindset. Você quer aprender uma receita para você mudar definitivamente o seu mindset? Você quer aprender? Então, eu vou te ensinar uma receita para você mudar definitivamente. Quando você for falar alguma coisa que você não tem, você vai fazer o seguinte, você vai colocar a palavra ainda. Mas você já viajou para o exterior? Não, eu ainda não viajei. Você já comprou uma bicicleta? Não, eu ainda não comprei. Mas você já tem sua casa própria? Eu ainda não tenho. Você não tem ideia. Isso é científico. AINDA. Isso muda o mindset. Foram feitos N experimentos nos Estados Unidos apenas com essa palavrinha ainda. Mas você fala inglês? Não, eu ainda não falo. Quando você responde eu não falo inglês, você fecha a tua mente.
Quando você responde, eu não viajei, você fecha a tua mente. E quando você responde, eu não viajei porque é muito caro, porque eu não posso viajar, porque minha equipe não dá certo, porque minha equipe não paga e ninguém paga lá na empresa e nada acontece, tá. Então, quando você faz isso, o que acontece? Você está enterrando a sua mente. Você está enterrando completamente a sua mente. Não faça isso. Use a palavra ainda, isso vai abrir o teu mindset, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade onde quando você compartilha coisas ruins, todo mundo te apoia. Isso é muito comum e natural aqui no Brasil. Mas quando você está bem, quando você começa a se destacar, quando você começa a se destacar de alguma forma, né? Você começa a se destacar de alguma forma, as pessoas começam a te apontar. Nossa, olha lá fulano mudou, fulano era tão simples, fulano era tão humilde, olha lá como é que ele tá agora, fulano, e não é que mudou, simplesmente ele tem outros amigos, outras pessoas, outras situações e tá tudo bem. Sabe por quê? Você, empresário, você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, é isso mesmo. Pare e olha as pessoas com quem você convive mais tempo. Você é o resultado da média dessas pessoas. Você pensa muito parecido como elas e você age muito parecido como elas. E de repente você pode se dar conta que você está passando muito mais tempo com todos os empregados do que também com outros empresários. Quanto tempo você passa com os gestores da tua empresa? Quanto tempo você passa com outros empresários? Quanto tempo você passa com as pessoas iguais às que você gostaria de ser? E nem precisa ser fisicamente. Às vezes você está lá no grupo de WhatsApp, às vezes você está lá participando virtualmente, assistindo palestras, coisas assim, com outros empresários. Aqui, neste momento, nós temos um grupo de pessoas diferenciadas. Vocês podem ter certeza que nós temos um grupo de pessoas muito diferenciadas. Mas lá fora não é assim. Lá fora as pessoas querem mudar as leis, lá fora as pessoas querem que a vida mude, que o governo mude, que a situação mude, né? Que o Covid desapareça. Eu também quero tudo isso. Que não tenha mais fome na África. Lógico que eu quero tudo isso. Mas não está dentro da minha área de poder, da minha área de controle. Então, o foco deve sempre acontecer onde é que você tem controle. E onde você tem controle é no seu comportamento. Eu quero que você aplique, a partir de hoje, essa palavrinha que ela é mágica. Então, é muito importante você começar a dar atenção para a tua criança interna. Isso mesmo. Dentro de você, você tem uma criança interna. E essa criança interna é quem te dá energia para realizar as coisas. Ai, Carmen, conversa de psicólogo. Eu sou psicóloga. Talvez por isso a conversa seja de psicólogo. Pois é. Nós temos dentro de nós 3 seres que precisam estar equilibrados se você quiser ter sucesso. Então esquece que é conversa de psicólogo, mas pensa, você tem o ser superior, que é aquele que se conecta com as coisas assim e fala assim, vê um pôr do sol e fala, né? É aquele ser, né, que se conecta com algo divino, algo superior, algo fantástico e que também te dá energia para realizar as coisas. Tem o teu ser consciente, a tua mente, o teu cérebro, que é quem realiza, quem fala, eu tenho que beber água, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer as coisas, né? Então esse é o seu ser consciente. É aquele que compra, que vende, que faz, né, tudo o que precisa ser feito. Esse teu ser consciente, ele também é super importante e está dentro de você. Mas você tem também a tua criança interna, que é quem traz a energia para você realizar as coisas. Agora nós estamos nos aproximando do final do ano e é muito fácil você observar a presença dos 3 seres dentro de vocês. É muito fácil, porque chega Natal, né? E o ser superior fala assim, ai, é Natal, a paz entre os povos, né? A paz está reinando. Esse é o ser superior. Aí nós temos o ser consciente, que ele fala, ai não, tem que fazer compra,
tá cheio de gente, não tem onde estacionar o carro. E agora? O que é que eu faço? Meu Deus, tá tudo lotado, né? E não tem o que fazer e tal. Aí tem a sua criança interna. Ah, eu vou de qualquer jeito, nem que eu pare na grama. Porque a criança, ela é uma criança, então às vezes ela não pensa muito nas consequências. A criança interna é aquela que fica feliz, que tá comprando, comendo coisas gostosas, né? É aquela que faz coisas gostosas. Tudo que é gostoso é a criança quem faz. E aí eu te pergunto, há quanto tempo você não tira férias? Há quanto tempo você não dá atenção para a sua criança interna? Porque se você não tiver em equilíbrio com os seus 3 seres, fica muito complicado para que você consiga os resultados que você quer. Sabe o que acontece? Você cai de cama, cai em depressão, várias coisas te acontecem. Você fica cansado, você fica irritado, porque isso é o ser consciente. Nossa, as coisas não saíram do jeito que deviam sair, mas que droga de empregado que eu tenho, porque as coisas não acontecem. A criança interna, ela é muito mais leve, mas ela não quer colaborar. Ela não quer colaborar com você porque talvez há bastante tempo você já não esteja colaborando com ela. Se você não começar a preparar a tua equipe mesmo. Eu não sei se vocês viram, mas hoje um aluno meu lá de Floripa, ele mandou um vídeo que ele estava em casa com o filho dele. Imagina você poder ficar com o seu filho em casa, hoje é quarta-feira, né? E ele mandou um vídeo agradecendo e falando, eu postei esse vídeo nos grupos de WhatsApp, não sei se você ainda está nos grupos de WhatsApp, mas assim, eu fiquei muito emocionada de ver aquilo. Você saber que sim, é possível, né? É possível você ter uma equipe que gere lucro e ter uma equipe de pessoas que não vão estar de olho naquilo que você tem ou deixa de ter, porque eles sabem que eles também são capazes de ter ou deixar de ter. Eles sabem que eles podem crescer, eles não necessariamente vão ficar na sua empresa, mas enquanto eles estão na sua empresa, eles vão trabalhar. Enquanto eles estão na sua empresa, eles vão fazer todos os processos, vão anotar todos os processos, vão contratar outra pessoa, né? Só que para isso, você precisa começar a dar espaço para sua criança interna. À medida que você dá espaço para sua criança interna e você começa a se permitir algumas coisas, ela começa a contribuir. E você precisa dar espaço também para o teu ser superior, que é aquele que confia nas pessoas, né? Só que você precisa administrar os 3, porque senão ele confia nas pessoas erradas e depois, né? E depois a gente já sabe o que acontece, porque a gente viu lá nos grupos de WhatsApp o que é que acontece quando sim você confia nas pessoas erradas. Então, eu quero que você pense que sim, é possível você mudar o seu mindset e você começa a mudança simplesmente falando ainda não, né? Você já tem isso? Ainda não. Mas você trocou de carro? Ainda não, né? E aí você já está começando a abrir a tua mente. Mas essa mudança você vai precisar fazer você com você mesmo, né? Primeiro você precisa estar alinhado com a tua equipe para que a tua equipe entenda que sim, eles podem crescer. Agora, enquanto você está competindo com eles, não vai sobrar espaço para eles crescerem. E você fica lá fazendo o trabalho que é deles fazerem. Se eles não encontram nenhuma perspectiva de crescimento, de aprendizado, de nada na tua empresa, eles vão embora. Entende? Se eles forem bons, eles vão embora. Se eles forem ruins, eles vão ficando para infernizar a sua vida, né? Tem pessoas que acham que, de repente, o preço, né, de treinar a sua equipe é muito alto. Experimente o preço de que eles fiquem sem treinamento. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu já vi muito empresário falar assim, mas Carmen, você quer que eu faça decisão de cargo, faça as reuniões, treine eles e depois eles vão embora. Pior vai ser se você não treinar e eles ficarem. E aí? O que você vai fazer? Se você não treinar e eles ficarem. Que realmente os empresários, eles sentem vergonha de estar com um carro novo, vergonha de não estar trabalhando, acha que tem que estar trabalhando no braçal, sendo que você deveria e poderia estar trabalhando em qualquer outro país.
conhecendo coisas dentro do seu negócio. O teu trabalho é outro, o teu trabalho é o estratégico. Porque se você não fizer a sua empresa crescer, quem vai fazer? E aí, o que eu me deparo o tempo todo são com os empresários trabalhando no operacional, mal fazendo a empresa funcionar. E aí eles trabalham, e o máximo que eles conseguem é fazer a empresa funcionar. E se a tua empresa funciona, quem é que está fazendo a tua empresa crescer? Então pensem nisso. Porque é muito importante que sim, a gente faça a nossa empresa crescer. Nós temos os nossos sabotadores porque é muito mais confortável fracassar do que fazer sucesso. Escreve isso. É mais confortável fracassar do que fazer sucesso. A gente adora fracassar. Porque aí a gente já conhece, a gente sabe como lidar, a gente sabe reclamar, a gente sabe o que é que nos espera, a gente sabe o que falar, né? E tudo bem. A gente lida com isso de uma forma mais fácil. Fazer sucesso não. Fazer sucesso as pessoas nos apontam. Um empresário, né, que eu atendi algum tempo atrás, e ele dizia assim: Carmen, eu não sei o que eu tenho de errado, porque assim, eu não tenho mais contato com ninguém de quando eu era criança. E eu vejo meu irmão, eu tenho inveja do meu irmão, porque meu irmão, ele mantém os mesmos amigos de quando ele era criança. Daí eu comecei a conversar com ele para entender um pouco mais sobre isso, né? E eu falei assim, ok, e onde é que está o teu irmão? Ah, ele mora ainda lá do lado da casa dos meus pais, né? Ele aluga uma casa do lado e ele casou, ele tem os filhos, às vezes ele está empregado, às vezes não está. Eu falei, e ele estudou? Não estudou. Né? Imagina, um cara que tinha engenharia, pós-graduação, já tinha sido diretor de uma grande empresa, depois estava agora com a sua própria empresa, né? Daí eu falei assim, então, você percebe que ele nunca nem sequer saiu da cidade dos seus pais? É lógico que ele vai manter os mesmos amigos. Agora, você, à medida que você foi evoluindo na tua carreira, na tua profissão, viajando, conhecendo outras pessoas, né? Você foi adquirindo novos amigos. E eu pergunto para você, você continua com seus mesmos amigos de infância ou você tem novos amigos? Porque você é a média das pessoas com as quais você conversa. Porque não dá para continuar, né, tendo vergonha de ter sucesso. Você precisa ter novos amigos e você não precisa abandonar os antigos. Leandro, você tá aí? Oi, Carmen. Você. Tô aqui. Leandro, muito lindo aquele vídeo que você mandou. Eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Teu filho em plena quarta-feira, como que é isso? Que serve para demonstrar um pouquinho do carinho e da gratidão que eu tenho por ti, né? Porque, tipo, antes de te conhecer, sinceramente, eu não acreditava que era possível ter uma equipe que poderia performar melhor do que eu, vamos dizer assim. Que poderia estar pensando pela empresa melhor do que eu, em muitas vezes. E hoje eu sei que é possível, sabe? Eu não acreditava, porque antes tu já sabe, né? A gente já fez mentoria e tudo mais junto, então tu me ajudou muito. Eu tive uma empresa antes que eu contratei, acho que passou mais de 100 funcionários lá no restaurante que eu tinha e não achava funcionário bom. Hoje eu acredito que tenho outra empresa já e contratei outras pessoas sabendo já, depois do teu treinamento, né? Aprendendo contigo, aprendendo muito, coisa que eu não imaginava que era capaz, assim, a gente não acreditava que era possível ter um funcionário bom como eu tenho hoje, né? Muitos, eu tenho 7 hoje, uma equipe de 7 pessoas. Eu fico feliz. Eu ainda me lembro daquela reunião que a gente fez, onde você ia passar as metas para a tua equipe, e eu te falei assim, não passe as metas. Eles vão te dar as metas. E você ainda falou assim, nossa, mas eu sempre aprendi que eu que tenho que dar as metas. Eu falei, não faça isso que não vai funcionar. Joga o problema para eles e você vai ver que as metas que eles vão se entregar vão ser mais altas do que aquela que você daria para eles. E você falou assim, nossa, mas eu nunca vi isso, né? E hoje a gente faz reunião semanal, como você ensina pra gente, e eles fazem a meta da semana deles. Eles dizem a meta, todo mundo, né? Todo mundo diz a meta da semana, e eles se comprometem com aquilo. Na semana que vem eles trazem a meta, se eles bateram a meta e dizem, né? Então eles se comprometem mais ainda com a empresa.
Isso me dá a Show, show. liberdade Isso é de... Até fantástico. falei aqui nos comentários que eu vou tirar férias daqui... No dia 14, acho que dia 14 e dia 20. Mas desde a pandemia, na verdade, eu só estou trabalhando meio período. Basicamente, trabalho só à tarde, né? Então, de manhã eu fico com meu filho. E só consigo isso porque eu tenho uma equipe, graças a Deus. Hoje em dia você me ensinou a treiná-los, a contratar a pessoa certa e tudo mais. Muito obrigado. Eu é que agradeço e te dou os parabéns.